Faz de novo, Senhor. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Sejam bem-vindos, todos os irmãos que se encontram aqui nesse lugar e aqueles que estão nos acompanhando de casa. Que Deus te abençoe, que Ele fale com você, que você não pense que hoje é só mais um culto, mais um dia na sua vida. Não, eu queria convidar você a nutrir uma expectativa, uma santa expectativa no seu coração para o que Deus vai fazer conosco aqui nessa noite. Amém? Que o Senhor, Ele te abençoe, que o Espírito Santo fale com você, que Ele continue te curando, te abençoando, te levantando, te restaurando. Amém? Pois Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele continua a fazer todas essas coisas quando nós nos reunimos no nome dEle. Amém? Eu quero pedir que você abra, por gentileza, a sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 38. Algumas pessoas, alguns estudiosos chamam também de Atos do Espírito Santo. Eu acho lindo demais. Dá vontade de escrever aqui assim, Atos do Espírito Santo, para eu nunca esquecer que a partir do momento que Jesus derramou, que Deus derramou o Espírito Santo Consolador, para que nós não estivéssemos sós, nós de fato nunca mais estivemos sós. Amém? Vamos ler juntos? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. A gente vai ler a parte A do versículo 9. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram. Continuar esse versículo, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Amém. Esse é o Jesus que nós viemos aqui adorar. Ele continua reinando, Ele continua atuante, Ele continua poderoso, Ele continua com o mesmo poder, Se Ele não fosse onipotente, se Ele não tivesse um poder infinito, eu diria até que Ele está mais poderoso hoje, mas seria antibíblico, porque Ele é tão poderoso, mas tão poderoso que Ele jamais pode ficar mais poderoso do que é, porque Ele é infinitamente, não há limites para o poder de Jesus Cristo agir em nossas vidas, em sua igreja. Amém? Por isso que eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos louvar ao Senhor com toda alegria, toda alegria. A palavra do Senhor, o próprio Cristo nos deu uma promessa. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós só podemos estar aqui, reunidos no nome do Senhor, sentindo a presença do Espírito Santo, porque Ele é fiel a essa promessa que Ele nos fez. Ele mesmo está aqui conosco. E eu gostaria que nós aplaudíssemos a presença de Jesus aqui. É o Emanuel de Deus, é Deus conosco aqui, agora, fazendo seus milagres, mudando as nossas vidas. E por isso nós louvamos ao Senhor com toda alegria e esperança no nosso coração. Aleluia! Celebrai ao Senhor todos os povos, aleluia, celebrai Ele com cânticos.
Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, com alegria celebre ao Senhor. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Vamos lá, Amanda, adorando ao Senhor. Todos que querem perseverar na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Vem, vem. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar do seu amor. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu sonho não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou. Perto está o Senhor. Deus está perto de Com nós. palmas. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor. Quero ouvir a reina o igreja mais uma seu amor. Deus está perto Só de bateria, nós. bateria. Chove o seu amor. Oh, nós cremos, Jesus, Tu és o Emmanuel de Deus. Sua graça nos Salvou chove o seu e continua nos aperfeiçoando. Mais uma vez, só a igreja e a bateria. Com palmas. Deus está. Declara isso, coloca a mão no teu coração e diz: Deus está perto, Ele não está longe, as suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. Ele está perto de nós, Ele me vê, Ele me sente. Amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia! Nós cremos na Tua palavra, na Tua promessa, ó Deus, nos Teus milagres para os nossos dias. Nós cremos que a Tua palavra não mente. Deus, nós vamos viver a realidade do que nos promete a Tua palavra, não porque merecemos, mas porque Tu prometeste. Tu és fiel à Tua palavra para que ela se cumpra. Você vai cantar assim: os cegos verão por Ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos Te adorarão, as trevas fugirão, por Ti eu grito,
eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. sou Mais uma livre. vez. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Vamos dançar agora pra cá, ó. Livre pra correr, celebrar ao Senhor com dança, correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por Declara isso. ti. Eu sou livre, Sou livre, eu sou livre. Mais uma vez sou no início. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, Amanda será os povos te restaurada por completo, em adorarão, nome as de trevas Jesus. fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, Sou livre, eu sou livre. Vamos lá, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, Deus. livre pra viver por ti. Eu sou livre, Sou livre, eu sou livre. Uou! 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 Eu sou livre, sou livre, eu sou livre. sou Os cegos, livre. vamos lá. Os cegos verão por ti. Os mudos cantarão, os mortos. os mortos viverão. Queremos ver, Senhor. Os povos te adorarão. Cremos pra ver, Senhor. As Porque trevas cremos no nome de fugirão. Jesus. Por ti eu grito, eu sou livre, Sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, Deus. livre pra viver por ti. Eu sou livre, Sou livre, eu sou livre. sou A última vez, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Com a livre graça pra do teu viver por Espírito, ti. eu sou livre, Sou livre, eu 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 sou livre. Aleluia, livre para viver o que a tua palavra diz, para crer, para viver segundo a tua palavra, não apenas pregar, mas viver a tua palavra. Uma vez, Jesus disse que era muito difícil que um rico entrasse no céu. Mas ele continuou dizendo assim. Aí as pessoas dizem, pronto, danou-se. Quem é que vai para o céu agora? E ele continuou dizendo assim, não, mas a Deus nada é impossível. E foi exatamente no que diz respeito a uma situação de caráter. Para Deus, nada é impossível. A nossa oração é que nós não estagnemos no nosso crescimento, conhecimento de quem Deus é, no fortalecimento da nossa fé, em desejar ter mais experiências com Ele. E às vezes a gente olha para alguém e diz, nossa Deus, aquela pessoa vive tantas coisas que eu nunca vivi. Deus pode fazer na sua vida também, na minha vida, porque para Deus nada é impossível.
vai declarar isso dizendo: em ti eu tudo posso e não há limites. Em ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Oh, 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 oh. Declare isso assim, canta, ó. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, não há limites. Minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Segura a batera. Nada é impossível. Eu acho interessante que na palavra do Senhor, nos momentos em que Jesus fazia um milagre, era exatamente quando a situação era desfavorável. Ele nunca precisou que você estivesse ganhando bem para fazer um milagre, para te abençoar, para te renovar, para te surpreender. Ele nunca precisou que as condições econômicas do nosso país tivessem apropriadas para o nosso crescimento. Eu não sei você, mas eu olho para essa igreja e eu já posso contemplar esse lugar aqui grande. Você pode ver isso comigo também? Porque para Deus nada é impossível. Eu posso ver aqui o nosso templo grande, eu posso ver essas colunas aqui já construídas, eu posso ver o mezanino, eu posso ver aqui cheio de pessoas, de famílias, pessoas da nossa comunidade, essa igreja abençoando São Luís do Maranhão mais do que nunca. Jesus nunca precisou dos ricos para fazer a sua obra. Até eram muitas mulheres pobres que estavam ali sustentando a obra de Jesus, ricas e pobres. Jesus, ele só precisa ele não precisa de nada, mas ele usa um coração que crê. Você crê? Então eu digo assim: eu creio, Senhor. Eu creio que tu não precisas do meu dinheiro. Eu creio que tu não precisas da minha saúde. Eu creio que tu não precisas do diagnóstico dos médicos. Eu sei que tu não precisas da sabedoria dos homens, do estudo dos homens, porque para ti nada é impossível. Então nós vamos cantar essa canção mais uma vez, esse refrão, para terminar esse louvor. E você vai cantar isso com toda alegria, dizendo: em ti eu tudo posso, Senhor. Em ti eu tudo posso. Vamos lá. Não há limite, minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Oh, oh, oh.
Creio em ti, Jesus. Creio em ti, Jesus. Em ti, olhos se abrem, muralhas caem, minha força está em ti. Em ti, olhos se abrem, Batera. muralhas caem, estou me vendo pela Diga mais uma vez, nada. Nada é impossível. Em ti tudo posso. Não há limite. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem. Mortos são ressuscitados, enfermos são curados pela fé. Nada é impossível. Livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, Deus. livre pra viver por ti. Eu sou livre, sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Recebe a honra, recebe a glória, Senhor, o louvor. A nossa confiança é tua, tu és digno. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a força, a glória, o poder. Recebe, Senhor, o nosso louvor nessa noite. Queria chamar nesse momento o pastor Jave para fazer. Você pode sentar um minutinho. Quero chamar o pastor Jave, ele tem algumas palavras para lhe dizer, para lhe acolher. E daqui a pouquinho a gente volta. Queridos, a graça e a paz, boa noite a todos. Eu gostaria de conhecer as pessoas que nos visitam. Quem está nos visitando nessa noite, levante uma das suas mãos para que nós possamos acolher. Que bênção, não é? Ali um casal. Tem mais alguém? O vovô e a vovó da Elisa não são visitantes, não. São da igreja, né? Sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco. Como é que a gente acolhe? Sejam bem-vindos em o nome de Jesus e voltem sempre, amém? Nesse momento eu quero convidar essa princesa, não é? Que será dedicada ao Senhor nessa noite, Elisa Souza Oliveira, na companhia do seu papai Denison Queiroz Oliveira, sua linda mamãe, não é? A Maraína Minelli Souza Oliveira, juntamente com os demais familiares, amém? Toda a família aqui juntos, né? O vovô, a vovó. Como Deus faz, não é? Deus uniu dois corações, não é? E diz que os opostos se atraem, mas eu vejo tanta identificação nesse casal, todos dois tão tranquilos, discretos, não é? Nesse momento nós vamos ter um vídeo, não é? De um breve relato aí da história da Elisa, não é? Essa criança linda, saudável, que veio coroar o amor do papai e da mamãe.
Aleluia. Amados, nós temos agora a alegria, não é, de apresentar ao Senhor esse presente, não é? E que presente, não é? Esse presente de Deus. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Galardão literalmente pode ser traduzido por presente. Os filhos são presentes de Deus. E nós precisamos agradecer esse presente sendo presente na vida dos filhos. E esse é um grande desafio, não é presente em todas as áreas. Não é presente só como provedor. Às vezes nós, como pais, somos presentes como provedores, mas podemos ser ausentes na orientação espiritual dos filhos. Muitos pais incorrem nesse erro, não é? Inclusive dão os melhores presentes aos filhos, a melhor educação escolar, conforto, mas negligenciam o que na nossa perspectiva, no nosso ponto de vista, é primordial. E agora eu pergunto ao papai e à mamãe da Elisa, se vocês se comprometem diante de Deus, da igreja de Deus aqui reunida, a conduzir a vida desse presente maravilhoso do Senhor, segundo os princípios das Sagradas Escrituras, vocês se comprometem, mediante o compromisso, não é, assumido pelo papai e pela mamãe. Eu convido a igreja que se coloque de pé, e nós, como igreja, vamos consagrar ao Senhor, dedicar ao Senhor. No capítulo 2, versículo 22 do Evangelho de Lucas, não é? O Senhor Jesus, passados 8 dias da purificação, porque a mulher cerimonialmente era considerada impura até o 8º dia após o nascimento do bebê. Maria e José, passado esse período para a purificação cerimonial, para que ela tivesse apta para oferecer um culto ao Senhor, ela e o seu esposo, o pai adotivo de Jesus, levaram Jesus ao templo para ser apresentado, consagrado a Deus. Nesse momento, o que nós vamos fazer é seguir os passos do Mestre, assim como o papai e a mamãe do menino Jesus foram ao templo para consagrá-lo. Nós também estamos agora nesse ato de fé, de obediência aos princípios bíblicos, seguindo o modelo de Cristo. Amém? Eu não vou mexer com a Elisa para a Elisa não ficar triste comigo, não é? Elisa é uma lady, não é? Uma princesa. Ela presta atenção demais da conta e atenta, não é? E eu gostaria agora que vocês erguessem suas mãos e nós vamos dedicar ao Senhor. Querido Deus e Pai, como ministro do Evangelho, eu consagro ao Senhor a vida da Elisa. Toca do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Onde ela colocar a planta dos seus pés, que seja terra santa, que o seu testemunho santifique todo lugar onde ela se fizer presente, onde ela colocar as suas mãos, que prospere, que ela seja muito bem sucedida, toque em todos os órgãos internos e externos, dando a essa criança saúde, força, vigor, longevidade, que a Elisa seja a alegria dos seus pais, dos seus avós, seja a alegria da tua igreja para a glória do teu nome em prol do teu reino. Que a sua boca seja para anunciar boas novas de salvação. Que ela seja em tudo bem-sucedida. E agora, como ministro teu, ó Pai, com tua igreja reunida, eu consagro ao Senhor a vida da Elisa. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja de Deus diz: amém. Vamos dar uma salva de palmas bem forte, amém?
Nesse momento eu quero entregar ao papai, não é, o primeiro diploma, não é, da Elisa. Quem disse que Elisa não tem diploma, não é? Aqui é só um certificado, não é, para que vocês possam lembrar desse dia memorável, não é, em que a vovó materna, né, o vovô materno não pôde estar presente, mas está muito bem representado aqui, e os avós paternos, não é, que vão ser, não é, essa extensão dos pais para também instruir, conduzir e abençoar a vida da Elisa. Vamos orar agora pela família, como a gente precisa de oração, não é? Porque os dias são muito desafiadores, mas com a ajuda de Deus nós faremos proezas, como diz a Bíblia, amém? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor proporcionou o encontro dos teus filhos, o Senhor fez com que o Denison, ele fosse atraído pelos olhos da sua amada, ela capturou o seu coração, eles fizeram uma aliança diante de ti, se tornaram uma só carne, e agora o amor deles se materializou na vida da Elisa. O amor ficou concreto. Eu te peço que eles possam continuar se amando, respeitando, que eles sejam cúmplices, para que eles proporcionem a Elisa o maior presente, a presença. Que eles proporcionem o maior presente para essa criança, um lar abençoado, guiado por ti. Nós colocamos a família dos teus filhos debaixo das tuas mãos, sob a tua graça. Abençoa os seus familiares. E como igreja de Deus aqui reunida, nós dizemos a essa jovem família: nós te abençoamos em o nome de Jesus. Muito bem, a Elisa, ela não está gostando de muito movimento, já tirou um sapato, não é? A meia, e a gente olha e não diz que ela é essa pessoa que está aborrecida comigo agora, não é? Vamos dar uma salva de palmas, que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigado pela presença, parabéns, é uma alegria. Parabéns, tá? Que Deus te abençoe. Queridos, eu quero convidar agora o Vitório, rapidamente. Até porque daqui nós vamos estar indo agora na nossa congregação em Alto do Calhau, aproveitando que o pastor Evanil será o ministrante da palavra, não é? Estivemos com os irmãos, agora vamos dar um apoio ali em Alto do Calhau, vamos apresentar aqui, e eu quero informar que o Vitório, ele vai estar indo para Curitiba, para a base CCL de Jocum, ali em Curitiba, e a partir de janeiro ele inicia esse novo momento de treinamento, de formação, também de restauração, e ele vai compartilhar brevemente com os irmãos esse novo direcionamento para a sua vida ministerial, porque a Igreja Batista Nacional em Vicente Fialho é a principal mantenedora do Vitório. Vitório chegou aqui com 5 anos de idade, trazido pela sua mãe, Dona Josefa, que nem congregou como nós gostaríamos que ela fizesse parte, não é, da vida da nossa igreja. Mas ela entendeu que aqui era um lugar seguro para o filho. E uma coisa que me marcou, que quando nós celebramos aqui, o Vitório fez uma festa nos seus 18 anos, ela disse para mim que ela ainda guardava a primeira roupinha que o Vitório vestiu quando ela o trouxe aqui com 5 aninhos de idade. Isso me fez entender que ela valorizava, né? Ela tinha uma boa lembrança, uma boa memória, né, de ter o seu filho aqui conosco. Ela já descansa no Senhor, teve a sua experiência pessoal com Cristo, e o Vitório, de fato, é filho desta casa, não é? Nós somos a principal
e talvez igreja única, não é, que apoia o Vitório. Agora, o Vitório tem vínculos, amigos, alguns deles membros da nossa igreja que dão suporte para o Vitório. Então, ele tem que prestar relatório à igreja. A igreja precisa saber quais são os seus passos. E ele vai fazer isso aqui de forma objetiva, e logo em seguida nós estaremos passando a palavra ao Ministério de Louvor e ao pastor Evanilson. Graças a paz, igreja. Meu nome é Vitório, como o pastor já falou, tenho 26 anos de idade, sou missionário dessa igreja, servi a Jocum São Luís num período de 7 anos, e agora Deus está me levando a outro lugar, diante de tantas situações que aconteceram. Ele foi movimentando para que todas as coisas cooperassem para esse novo tempo, que já se iniciou, e tem sido um tempo de conversar com aqueles que me acompanharam durante esses 7 anos, prestar relatório e conta sobre tudo o que aconteceu, fechar alguns ciclos que foram abertos, alguns lugares que nós pioneiramos coisas, e eu gostaria de usar essa palavra que eu usei no primeiro culto, que é a palavra nós, né? Pelo entendimento que eu tenho de que nada durante esse processo foi feito sozinho. Então, a sua participação em oração, a sua participação mantendo o meu ministério financeiramente, fizeram com que nós chegássemos até aqui. Então, eu não tenho muitas coisas para falar, mas eu queria agradecer muito você por todo o investimento, por suas orações pela minha vida, pelos conselhos que eu recebo na igreja todas as vezes que eu estou aqui, por ter uma família nessa casa, por ter uma igreja que me acolheu e que nunca me deixou desassistido no campo missionário. Então, realmente, como o pastor falou, minha principal mantenedora nesse processo é a Igreja Batista Nacional em Vicente Fialho, que nunca deixou, né, de me manter. Então, eu queria agradecê-los mesmo e passar um pouco desse novo olhar, dessa nova perspectiva. A ideia é viajar dia 12 para Curitiba, vou estar na base da Jocum CCL, sendo treinado, capacitado, vou para fazer uma escola Palavra Viva, vou estar mais próximo dos anciões da Jocum e do fundador da Jocum, e poder me equipar melhor e entender os próximos passos. Então, esse é um tempo que eu não entendo até quando vai ser, mas eu acredito que Deus está movimentando todas as coisas para que isso aconteça. Essa carta informativa que está aqui atrás, eu posso lhe enviar caso você deseje. Ela vai estar disponível também no meu Instagram a partir de hoje à noite. Você pode acessá-la, tem todas as informações sobre essa caminhada, essa trajetória dentro dos povos não alcançados, sobre o que nós fizemos no processo dentro das comunidades ribeirinhas, quilombolas, sertanejas, nas aldeias indígenas. Então, você consegue, talvez, ter uma dimensão um pouco maior dentro do meu Instagram daquilo que a gente fez. Então, Vitório_Freitas, já eu estou divulgando lá essa carta informativa completa. Mas, um pouco mais lá na frente, Michael, por favor. Sobre os desafios do ano que vem, eu queria testemunhar para vocês que a minha inscrição e a escola, que era R$ 3.500, está paga, graças a Deus, e as passagens também estão pagas. Então, obrigado por suas orações, foram ofertas muito específicas, que confirmaram ainda mais o desejo do Senhor para esse tempo. Então, foram ofertas de 2 pessoas só, uma pessoa pagou toda a passagem, uma pessoa pagou toda a escola. Então, isso tem me trazido paz para caminhar por isso. Então, ano que vem são anos de compartilhar muitos e muitos e muitos novos passos. Talvez de um ambiente diferente, não distante do ambiente missionário, mas de um ambiente talvez com outros povos, com outras nações, trabalhando de uma maneira mais específica, sendo capacitado, treinado e talvez ampliar a visão para esse novo processo. O custo mensal lá em Curitiba vai ficar em torno de R$ 2.000. Alguns irmãos da igreja já me mantêm financeiramente, já me apoiam, às vezes esporadicamente também, mas eu queria deixar aberto para você orar, colocar isso diante de Deus e talvez entender como ser parte desse ministério. Missões se faz com os pés dos que vão, né? Com a oração dos que ficam, né? Com a mão dos que contribuem, mas eu queria muito que você realmente colocasse diante de Deus a minha vida, não só financeiramente falando,
mas em respeito a todo esse novo processo, esse novo tempo e essa credibilidade que eu estou tendo de acreditar no que Deus está falando e dizendo para que sejam os próximos passos. Então, algo certo, nos 6 meses do próximo ano eu estou na base da Jocum CCL e nesse processo eu estarei compartilhando ali no Instagram e nas minhas redes sociais e com a minha igreja os próximos passos. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações, obrigado por me ouvirem, obrigado por buscarem, tentarem entender tudo isso, e eu sou muito grato pela igreja que me abraça e me tem como filho daqui. Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos orar pelo Vitório. Querido Deus, nós te somos gratos pelas portas que o Senhor abriu e te pedimos que o Senhor continue provendo, guiando, corrigindo, instruindo a vida do Vitório, que ele seja em tudo bem-sucedido, sobre ele seja a tua bênção, hoje e sempre, em um nome por amor a Jesus. Amados, o último aviso é que no próximo domingo, dia 24, o nosso culto vai acontecer às 17 horas. Nós iremos nos organizar de tal forma que o culto tenha o seu encerramento às 18h30. Tá? Geralmente, dia 24, não há atividade na igreja. A gente celebra o Natal em família, 24, e o Natal em comunidade, dia 25. Mas esse ano o Natal cai no domingo. Então, eu conto com o apoio dos irmãos, a compreensão dos amados. Será uma noite festiva, com apresentação de peça, cantata, e eu já me comprometi em ser bem sucinto na mensagem, para que às 18h30 nós estejamos regressando para os nossos lares, porque aí você vai se programar para o momento em família, tá bom? Então, divulguem, compartilhem e que Deus nos abençoe, amém? A palavra é com o Ministério de Louvor e logo em seguida com o pastor Evanilson, Já passo a palavra aqui ao pastor Evanilson. Muito bem, me lembraram agora o que eu não havia lembrado, Crianças de 0 a 11 anos de idade estejam se dirigindo aqui para o anexo, levando sua criança para a salinha, e que Deus abençoe a sua criança com toda sorte de bênçãos. Nós vamos cantar a fidelidade do Senhor. E esse primeiro refrão, a primeira estrofe, nós queremos que a igreja toda cante: Tu és fiel, Senhor. Amém? Flores e frutos, montanhas e vales, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo universo vem, pois te louva. Tu és fiel, Senhor.
Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. São Deus. A paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos. O pastor Javes já deu as boas-vindas e eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui nessa noite com os irmãos e muito feliz por ver os irmãos aqui também. Louvado seja o Senhor. Eu quero começar agradecendo, né, assim como eu fiz no primeiro culto, uma palavra de gratidão ao nosso Deus, e eu tenho feito isso todos os dias, e uma palavra de gratidão à igreja, aos irmãos que oraram por mim, ainda estão orando. Os irmãos sabem, boa parte sabe pelo menos, que eu sofri um incidente nesse olho direito, perdi essa visão desde setembro, que eu venho lutando com esse olho, e aí eu cortei a córnea, e da córnea veio uma série de dificuldades com esse olho direito, deu fungo, passei alguns meses, né, lutando para salvar a estrutura do olho, e hoje estou aqui, graças a Deus, né, ainda na luta desse olho. Só em fevereiro que vai começar um processo para restaurar essa visão, então estou só com o lado esquerdo funcionando, mas glória a Deus, porque o Senhor nos deu 2 olhos, então na falta de um tem o outro funcionando, então louvado seja o nosso Deus por isso, e muito obrigado à igreja, aos irmãos que oraram esse tempo todo, campanha de oração, mandando mensagem para mim, ligando, né, dando essa palavra de força, de conforto. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de todos, e que o Senhor recompense cada um dos irmãos por esse tempo dedicado à minha pessoa. Quero convidar você a abrir no livro de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10, uma história conhecida, de uma mulher que estava num lugar muito interessante, onde o Senhor Jesus também estava, e Ele operou uma cura na vida dessa mulher. Todo mundo conhece, ela é conhecida como uma mulher encurvada. Eu não gosto muito desse termo, mas é o termo que você mais vai ler, né, na internet e em outros lugares, essa expressão, essa condição dessa mulher. Em Lucas 13, a partir do versículo 10, e diz assim o texto: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se, e vendo-a Jesus, chamou a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade.
E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui essa noite, na Tua presença, na Tua casa, e poder louvar e exaltar o Teu nome, Senhor, e poder glorificar, Senhor. Como é bom estar aqui na Tua presença com o Teu povo, exaltando e ouvindo a Tua voz através dos louvores. E agora queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo que está nesse lugar se manifeste e fale conosco. Fale de forma especial a cada um de nós, começando por mim, Senhor. Nós queremos ouvir, nós queremos entender, queremos saber a Tua vontade para as nossas vidas. Esse é o nosso desejo, a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir para você desligar teu celular, então colocar no silencioso, tá bom? Nos ajude aí com a reverência, não por nós, mas porque aqui nesse lugar nós acreditamos e cremos que o Senhor está presente. Então, se o Senhor está presente, todo respeito e toda a reverência a Ele. Versículo 10 nos diz onde Jesus estava, nos diz aonde aconteceu esse milagre, porque foi um milagre na cura, né? Essa mulher estava com essa dificuldade física causada não por uma doença, mas por um espírito maligno, e esse texto ele é rico, dá para falar várias coisas sobre esse texto, mas eu quero ficar preso apenas no milagre de Jesus com relação a essa mulher. E o versículo 10 diz que ensinava no sábado numa das sinagogas. Olha só que interessante. Nos tempos de Jesus, era muito comum a existência de sinagogas, esses lugares, como a igreja aqui, um local onde as pessoas se encontravam, se reuniam para ouvir a respeito da palavra, para adorar o Senhor, para orar, né, e fazer várias outras coisas que eram usado naquele lugar. E esse termo sinagoga significa reunião de pessoas, um grupo, uma assembleia. Esse é o significado da palavra sinagoga. E durante o cativeiro, e aqui muitos irmãos sabem disso, né, de como surgiu as sinagogas, durante o cativeiro, em especial da Babilônia, o povo de Israel foi retirado da sua terra, levado até a Babilônia, destruíram o templo, onde era o local onde as pessoas se reuniam, adoravam o Senhor, glorificavam a Deus. O templo foi destruído, eles foram levados cativos para outro lugar, longe da sua terra, não tinham templo mais, eles não tinham lugar de adoração, um prédio específico para adorar o Senhor. Então eles começaram a se reunir, a se encontrar, e ali eles liam a palavra, em especial porção da palavra, os profetas, a Torá, e eles estudavam e eles debatiam, e esse encontro, esse ajuntamento dessas pessoas, com o passar do tempo, foram chamados de sinagoga. E foi passando o tempo e foi criando regras e normas de como a liturgia deveria ser feita, e agora não era só um grupo de pessoas num lugar qualquer, era um grupo de pessoas em um lugar específico, num prédio como esse. Nós falamos igreja, eu vou à igreja, nós temos esse hábito, esse costume, né? Nós vamos à igreja, mas na verdade nós não vamos à igreja, nós estamos vindo ao templo. Isso aqui é o templo, o prédio, porque a igreja somos nós, não é? A igreja se reúne num templo, a igreja se reúne num lugar, e a mesma coisa começa a acontecer aqui. Então a sinagoga, na verdade, a sinagoga é um reflexo, é um espelho da igreja que nós somos hoje, da forma como nós nos reunimos, da forma como nós adoramos e da forma como a liturgia acontece. Então está aqui esses homens, agora no espaço físico, reunidos para adorar, para orar, para estudar as escrituras, né? E foi chamado de sinagoga esses lugares. E com o tempo várias regras foram surgindo, entre elas, por exemplo, para existir uma sinagoga, deveriam ter pelo menos 10 homens adultos. Então esses homens se reuniam e ali era instituída uma sinagoga, um local de adoração. Passou o tempo, o povo volta para a sua terra, o templo já havia sido reconstruído, não de Salomão, um outro templo, num outro formato, mas era o templo onde eles adoravam o Senhor, só que as sinagogas continuaram existindo. Então tinha um templo, que era o local de serviço, onde as pessoas iam, prestavam serviços, ofertas, seus dízimos, e tinha sinagogas, que também era um prédio, um espaço, como esse mais ou menos, alguns menores, outros maiores,
onde ali aconteciam os encontros de estudo da palavra, onde os mestres se reuniam para ensinar a palavra, como nós fazemos aqui. E tinha toda uma liturgia, toda uma estrutura, os homens ficavam na frente, as mulheres ficavam atrás, eles não se misturavam, questões culturais, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí então, quando eles voltam para a sua terra, as sinagogas, com permissão do Império Romano, que era o império que dominava naquela época, permitiu a existência desses lugares, das sinagogas, e elas se espalhou por todo o território da Palestina. Existiam várias sinagogas, em cada cidade, em cada lugarzinho tinha uma sinagoga. E Jesus passou por esses lugares. Jesus passou tanto pelo templo, como também pelas sinagogas. Havia muitos desses lugares. E o que a gente aprende aqui, nesse primeiro versículo, do versículo 10, é que Jesus passou os seus sábados, que era o dia especial separado para estar na igreja, deixa eu chamar de igreja, né? Mais fácil para a gente, sinagoga, igreja. Jesus passou os seus sábados, ou ele estava no templo, ou ele estava nas sinagogas. E cada lugar que ele ia, cada cidade que ele ia, ele passava por essa sinagoga. E ele ministrava, ele era mestre. Ele era estudioso. Assim como todos os meninos da época, todo judeu, crescia, ia para a sinagoga, porque a sinagoga também tinha essa função. Era onde os meninos aprendiam a ler e a escrever, onde conheciam a Torá. E também na sinagoga, eles usavam aquele local para debater assuntos do seu meio, do seu tempo, assuntos da sociedade, algumas discussões, e aquele lugar era usado para isso. E Jesus, então, estava nesse lugar, onde ele teve encontro com essa mulher. E ali aconteceu algo sobrenatural. Mas antes disso, deixa eu trazer algo para vocês, para fecharmos esse ponto. Jesus estava na sinagoga, Jesus tinha um costume de ir às sinagogas, ao templo, durante o sábado, eram 2 dias na semana, mas o sábado era um dia especial para adoração, e isso nos traz uma lição de que eu preciso fazer parte de um corpo, de valorizar esse lugar de adoração, porque o que nós temos visto hoje, e o pastor já falou isso aqui, outros pastores que passaram por aqui falaram também sobre isso, sobre esse movimento que tem surgido nos nossos dias, de pessoas que estão acreditando e entendendo que elas são capazes de continuar no evangelho, continuar como crentes, sozinhas, uma carreira solo, sem igreja. E existe até um termo para essas pessoas que são os desigrejados, pessoas que acreditam que elas não precisam mais dessa estrutura, desse lugar, mas elas sozinhas, elas podem ser crentes, sozinhas podem ser servas do Senhor, independente desse corpo. E aí a gente entende, pela palavra de Deus, que isso é um erro gravíssimo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Como eu vou fazer parte do corpo sem estar no corpo? Como eu vou continuar na minha caminhada com o Senhor, sem fazer parte desse corpo? A igreja é o corpo de Cristo, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21 em diante. O autor fala sobre isso, e ele disse que a igreja é como um corpo, e nenhum membro de um corpo pode subsistir sozinho. Você já imaginou meu braço dizer, eu vou embora desse corpo e vou ver só. O que vai acontecer com o meu braço se ele for arrancado do meu corpo? Ele vai secar, murchar, definhar, até não existir mais. Ele não tem vida fora desse corpo. A minha perna não tem vida fora desse corpo. Se a minha perna sair desse corpo, ela vai murchar, vai morrer, porque ela precisa desse corpo. Ou seja, os membros desse corpo precisam estar juntos para viver, para crescer, para se alimentar, para tudo. Então imagina você longe do corpo que é o corpo de Cristo, você não vai conseguir. Isso é uma ilusão, isso é um erro. E aí a gente tem nesse primeiro versículo, Jesus na sinagoga, e você vai ler a história de Jesus durante o seu ministério. Jesus aparece em vários momentos, em outras sinagogas, cada cidade que ele vai, ele está numa sinagoga ou no templo, e o próprio Jesus dizendo que nós precisamos desse ajuntamento, que nós precisamos desse lugar, não um lugar físico, eu estou falando do lugar igreja, de nós estarmos juntos. Eu não estou falando que você tem que estar aqui nesse lugar de forma específica, mas você precisa, assim como eu, fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja que Ele fundou, que Ele instituiu, que Ele deixou
plantada nessa terra. Mas se você não faz parte de uma igreja, você não faz parte do corpo de Cristo. E o que vai acontecer se você não faz parte do corpo de Cristo? Você vai morrer, vai definhar, não tem como crescer sozinho. Eu preciso desse corpo. Os membros da igreja, eles estão aqui para isso. Nós nos ajudamos, nós nos consolamos, nós repreendemos o outro em amor, como diz Colossenses 13, 15 e 16, porque repreender também faz parte do corpo. Então nós estamos juntos para crescer, para aprender, para consolar, para chorar junto, para nos alegrarmos com o outro, para chamar a atenção do outro em amor, como diz a palavra de Deus. Nem sempre fazemos isso da forma correta, não é? Nem sempre acertamos, mas nós estamos nesse processo de crescimento, nós estamos juntos, errando e aprendendo, crescendo. Essa é a nossa caminhada como igreja de Cristo, tendo o Espírito Santo como aquele que é o nosso guia, que vai nos orientando. Deus fala com cada um de nós através do outro. Deus não fala só através da sua palavra, só através dos louvores. Deus fala de diversas maneiras. Quantas vezes o Senhor falou comigo, com você, através de alguém? E Deus usou alguém e foi até você e disse: isso aqui não é legal, isso que está fazendo não é certo. Quantas vezes Deus falou contigo através de alguém, de outra pessoa, de um irmão, de uma irmã? Então isso é igreja, é por isso que nós precisamos estar juntos, é por isso que nós precisamos fazer parte desse corpo. A igreja é a noiva de Cristo, esse é o plano maravilhoso de Deus, de ter deixado a igreja para que a igreja não só exaltasse e glorificasse o seu nome, mas fizesse isso através das boas novas, de levar esse evangelho, essa palavra, àqueles que ainda não fazem parte, àqueles que ainda não entendem ou não creem nessa palavra poderosa. Isso é igreja, esse é o papel da igreja, essa é a função, o objetivo da igreja. Você sabe o que diz Hebreus 10, 25? Nos chama a atenção para isso, para estarmos juntos. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então essas pessoas, até um tempo atrás, as pessoas saíam da igreja e abandonavam a fé, não é? Embora. Agora tem um movimento novo, tem pessoas que estão deixando a igreja, mas querem guardar a fé. Querem continuar na fé, mas sem a igreja. E existe uma pesquisa hoje, que diz que esse grupo chega a 16 milhões no Brasil. Se fosse uma denominação, seria o segundo maior grupo do Brasil, perdendo só para a Assembleia de Deus. Você já pensou? É muita gente com essa ideia errada, é muita gente nesse engano, querendo caminhar sozinho, fazer carreira solo na vida cristã. Não tem carreira solo, como já foi dito aqui uma vez, eu não lembro por quem, né? Não tem carreira solo na vida cristã. Você caminha junto, você deve estar junto. E aí a gente vai para o versículo 11 desse texto. Diz assim: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Olha o termo que é usado aqui, encurvada. É o termo grego para curvatura da espinha dorsal. Porque quem está escrevendo esse texto, esse evangelho, é um médico, Lucas. Lucas entendia muito bem a dor daquela mulher, o sofrimento físico daquela mulher, porque ele era médico, ele sabia exatamente o que ele estava dizendo, e ele sabia exatamente a luta e o sofrimento daquela mulher, a dor que ela sofria. Ela estava curvada literalmente desse jeito há 18 anos. Alguns estudiosos dizem que 18 anos é um número simbólico, que ela já estava assim há muito mais tempo. Mas isso não vem ao caso. O fato é que ela estava há muito tempo daquele jeito. E diz o texto que ela estava daquele jeito, curvada dessa forma, literalmente, fisicamente, por causa de um demônio, de uma ação maligna na vida dela. Não era uma doença comum. A palavra de Deus não diz como isso aconteceu, de que momento, o que foi que ela fez para chegar, para que esse demônio agisse na vida dela dessa forma. O fato é que ela estava há muito tempo com essa dificuldade. Mas aqui, o que nos chama a atenção dessa mulher agora, é que ela estava onde? Na sinagoga. Ela estava na igreja. Ela estava ali louvando e exaltando ao Senhor.
Ela não foi ali só porque Jesus estava, ela nem sabia que Jesus estava ali, que ele ia passar por lá. Ela ia à sinagoga como de costume, todo sábado ela estava lá. Olha só que coisa impressionante dessa mulher, todo sábado ela estava na sinagoga, servindo ao Senhor, adorando, ouvindo a pregação, ouvindo o evangelho daqueles homens ali, daqueles mestres, daqueles estudiosos, estava lá, era algo comum para aquela mulher estar naquele lugar. E o que nos chama a atenção é exatamente isso, uma mulher doente daquele jeito, que de repente tentou todo tipo de cura, orou ao Senhor, porque ela era uma crente, e Deus até então não havia respondido a oração dela, mas mesmo assim ela continuava indo aonde? À igreja, aos cultos. Por muito menos nós abandonamos a igreja, não é? Por muito menos nós deixamos de nos congregar, porque alguém olhou feio para a gente, porque alguém falou aquilo, porque o pastor Evanilson disse aquilo para mim, aí a gente se ofende, aí sai. Por muito menos nós abandonamos o corpo, por muito menos nós deixamos de nos congregar. Essa mulher não, mesmo passando por aquela dificuldade, aquela luta, e de repente, e aí a gente não tem como afirmar, mas entendendo a cultura da época, por ser mulher, agora uma mulher doente, e eles entendiam que naquela época uma pessoa com uma doença dessa era alguém amaldiçoado por Deus, alguma coisa ela fez terrível para Deus permitir que ela vivesse daquela forma. Então de repente ela não tinha família, não tinha marido, não tinha filhos, vivia isolada, vivia sozinha, porque era uma mulher amaldiçoada segundo a cultura, ninguém queria estar perto dela, mas ela estava lá na igreja todo sábado, toda semana, ouvindo, adorando, servindo ao Senhor. E a gente aprende com ela, para não abandonar o corpo, para não deixar de congregar por causa de alguma coisa que aconteceu comigo, ou porque eu estou vivendo alguma coisa que eu acho que eu não devo mais estar naquele lugar. E o que a gente mais ouve, né? A igreja é um lugar de gente hipócrita, é um lugar que o povo fala uma coisa e vive outra. Não é o que nós ouvimos por aí, como desculpa para que as pessoas não possam mais estar presentes? Mas nada disso é verdadeiro. Isso, na verdade, são coisas que o diabo vai colocando em nossa mente e nós vamos usando como desculpa para nos afastarmos do Senhor, nos afastarmos do propósito. De repente você está sendo alvo disso, né? O diabo tem que colocar na sua cabeça para você deixar de vir, deixar de congregar, deixar de estar presente, deixar de ofertar, deixar de ser dizimista, deixar de orar por alguma coisa que aconteceu. Eu ouvi uma frase muito interessante sobre essa mulher, que dizia assim: curvada sim, parada não. Achei bem interessante. Curvada sim, parada não. Ela estava curvada, mas não estava parada. Ela podia muito bem ter ficado em casa, só lamentando, murmurando, reclamando da vida, porque eu estou torta, eu estou assim há muitos anos. Ela tinha uma escolha, como nós temos uma escolha. Eu tenho uma escolha de viver murmurando pelo sofrimento que eu estou passando, ou me levantar e continuar. Eu tive essa escolha também, pela questão do meu olho. Podia ter ficado em casa chorando, murmurando, mas Deus, o Senhor, sou o teu servo, sou pastor, faço isso, faço aquilo, né? Podia estar murmurando, reclamando a Deus. Uma escolha que nós temos. De repente, você também estava passando por uma dificuldade grande, e você tem escolha: ou você vai viver murmurando, vai viver reclamando por essa tua luta, ou vai levantar e vai continuar vivendo. E vai continuar servindo. Essa mulher, ela escolheu não ficar em casa, não ficar murmurando, ela escolheu ir à sinagoga, ir à igreja, toda semana, ela estava lá, ouvindo, adorando, servindo a Deus. Desempregado sim, parado não, sofrendo sim, parado não, de um olho só, parado não. Vamos seguir o exemplo dessa mulher, independente da sua luta, da sua dificuldade, mas não pare, continue andando, continue servindo, continue adorando, continue fazendo aquilo que o Senhor chamou você para fazer. De repente não da mesma forma, Deus tocou em você, permitiu que algo acontecesse, e você vai só mudar a forma, você vai continuar servindo, vai continuar adorando ao Senhor. E eu pensei: meu Deus, eu vou ficar cego. Gente, não tem como não pensar, né? Porque eu passei quase 3 meses sem enxergar direito, no escuro, porque qualquer luz me queimava o meu olho, e aí eu não conseguia manter os 2 olhos abertos.
Eu parecia um morcego dentro de casa, no quarto, tudo fechado, porque a luz queimava meus olhos. Para sair de casa, para ir ao médico, era uma tortura. E aí a Dai sabe disso. Eu saía me escondendo assim na rua, para poder entrar no carro. Não conseguia abrir os olhos. Digo, gente, eu vou ficar cego, Senhor, é isso mesmo? É de verdade essa história? E aí eu tinha que pensar, e agora, como é que eu vou viver agora sem a visão, né? A gente tem que pensar nisso. Como é que eu vou servir agora sem a visão? Eu vou ter que aprender uma outra forma para servir. Eu vou ter que inventar, agora vou ter que pensar agora outra maneira de servir a Deus, sem a visão. Mas Deus foi gracioso e deixou um olho funcionando, né? Eu uso óculos por causa desse olho. Esse aqui é o olho ruim, esse aqui é o olho bom. E aconteceu um incidente com quem? Com o olho bom. Sobrou o olho ruim, que agora é o melhor olho que eu tenho, isso aqui. Esse aqui não é mais o olho ruim, esse aqui é o olho perfeito. Ele é bom demais, esse olho, porque que me permite andar, me permite fazer as coisas. E agora eu não preciso andar com alguém me guiando, né? Dá para andar sozinho, e eu estou aqui por isso, pela graça de Deus, pela misericórdia dele. Então, não fique parado, continue. Não fique parado, continue como essa mulher. E outra coisa interessante que a gente vê nesse texto, ela continuou no lugar certo, ela continuou no lugar de culto. Olha só que impressionante, ela continuou no lugar de culto, mesmo sofrendo 18 anos, aquela mulher continuou indo à igreja. Continue no culto, continue vindo para esse lugar. E quando eu estou falando lugar, eu quero repetir, não é o lugar prédio, é o lugar igreja. Continue adorando ao Senhor, permaneça dentro, permaneça firme no propósito, independente da situação, independente daquilo que vai acontecer de ruim com você, o que você vai perder ou deixar de ganhar, continue no lugar certo. Qual é o lugar certo? Na presença do Senhor. Qual é o lugar certo? Na presença do Senhor. Continue na presença do Senhor, independente de qualquer coisa. Às vezes parece que vai ser o mesmo culto, né? A gente vem para cá, às vezes, pensando, não, é o mesmo culto, vai ter louvor, vai ter palavra, vai terminar, vai ter oração, vão chamar as crianças. A gente, às vezes, tem essa ideia, e isso nos torna tão mecânicos, que a gente vem para cá, já, é domingo, aí você já pensa que vai se arrumar, e vem para cá 5 horas, 7 horas, isso se torna muito mecânico para a gente. Aprende uma coisa, todo culto é especial, todo culto é diferente, porque eu não sei quando Deus vai tocar na minha vida, eu não sei quando Deus vai se revelar para mim de uma forma sobrenatural. Pode ser hoje, pode ser nesse culto agora, do dia 17 às 19h30, esse culto pode ser o culto especial que o Senhor vai falar contigo, esse culto pode ser o culto que o Senhor vai tocar na sua vida e vai curar você, esse culto pode ser o culto que o Senhor vai restaurar a sua vida emocional, física, esse culto pode ser o culto que Deus vai falar contigo, dando aquela resposta que você já espera há muito tempo. Pode ser hoje, pode ser esse culto, amém? Pode ser esse culto, parece que vai ser o mesmo, mas não. Aquela mulher nunca imaginou na vida dela que naquele dia seria o dia que ela seria tocada e ela seria livre daquela enfermidade. Ela foi ao culto como todo sábado, mas aquele culto foi diferente, aquele culto foi especial. E por que foi diferente para ela? Por que foi especial? Não só porque era cura, é porque ela estava lá. Porque se ela não estivesse lá, ela não tinha conhecido Jesus, ela não tinha sido chamada por Jesus, ela não tinha sido alvo da misericórdia do Senhor. Ela só aconteceu aquilo com ela porque ela estava lá. Então foi um culto especial para ela. Então não desista de estar na presença do Senhor, não desista de estar na igreja, de estar no corpo de Cristo, porque um dia pode ser o dia que o Senhor se manifeste de uma forma sobrenatural na sua vida, pode ser o dia que Ele se manifeste de uma forma poderosa na sua vida, como Ele fez com essa mulher. Pode ser hoje, pode ser no culto de domingo que vem, no culto de Natal, pode ser no culto de Ano Novo, pode ser no culto de terça-feira, no culto de oração aqui à tarde, pode ser no culto de oração pela manhã, onde está um grupo aqui orando, dia de terça-feira, pode ser num culto na rua, na praça, pode ser num dia que o Ministério de Evangelismo está evangelizando ali alguém, e esse pode ser o dia. Nunca um culto é igual ao outro. Se você vier realmente para adorar, se você vier realmente para servir, se você vier realmente para cultuar o Senhor, não vai ser igual. Grave uma coisa, jamais subestime um culto onde Jesus está presente. Jamais subestime um culto onde Jesus está.
Não subestime. Se Jesus estiver lá, algo sobrenatural vai acontecer. Se Jesus estiver presente, alguma coisa vai acontecer. Algo incrível vai acontecer. Se Jesus está aqui, e eu creio que Ele está aqui, algo vai acontecer. Algo poderoso vai acontecer. Ele vai falar contigo. Ele vai se manifestar para você. Ele vai te dar uma resposta. Alguma coisa vai acontecer. Se você crê que Ele está aqui, de verdade. Mas eu quero pular para o versículo 16. Olha só que interessante como Jesus se refere àquela mulher. A palavra de Deus não fala o nome dela, mas Jesus faz algo incrível. Versículo 16. Vamos ler. E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Olha como Jesus se refere àquela mulher. Filha de quem? Filha de Abraão. É interessante notar, né, essa referência que Jesus faz para essa mulher, filha de Abraão. Ter Abraão como pai era uma afirmação judaica de orgulho, de dignidade. Ter Abraão como pai era fazer parte da aliança, aquela aliança que Deus fez com Abraão há muito tempo atrás. Ser chamada de filha de Abraão, Jesus estava exaltando aquela mulher, estava colocando aquela mulher num lugar de destaque, num lugar de honra, estava dizendo para todo mundo que estava ali, essa aqui é filha de Abraão, é uma crente, é uma serva do Senhor, faz parte da promessa, faz parte da aliança, assim como todos vocês aqui. Olha só, alguém que não se via daquele jeito, alguém que não se sentia parte, alguém que não se sentia digna, de repente o Senhor chama aquela mulher e se refere a ela como filha de Abraão. Quem estava lá entendia o que Jesus estava dizendo, de repente a gente não entende, mas eu quero que você compreenda o que aqueles homens estavam entendendo. Quando Jesus chama aquela mulher e diz que ela é filha de Abraão, aqueles homens estavam entendendo que Jesus estava se referindo a ela e colocando aquela mulher no mesmo lugar que eles estavam, na mesma posição que eles estavam, na mesma promessa que eles estavam, na mesma aliança que eles entendiam que eles faziam parte, ela também fazia parte, mesmo sendo quem ela era, mesmo estando naquela situação, daquela enfermidade, que ninguém sabia que era um demônio. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. É isso que Jesus faz com a gente. Ele nos tira de uma posição de humilhação, de dor, de tristeza, de desprezo e nos coloca num lugar de honra, num lugar de vitória. Ele nos exalta. É isso que Ele faz. E só Ele pode fazer isso. Porque nós não fazemos isso com o nosso irmão. Nós temos um olhar diferente de Jesus, não é? Jesus tem um olhar de misericórdia. Ele olhou para aquela mulher e teve misericórdia da dor, do sofrimento. O nosso olhar, o olhar do homem é um olhar de crítica, é um olhar de acusação, é um olhar que aponta as fraquezas. Nós somos especialistas nisso, né, em apontar a fraqueza do outro, o defeito do outro, o erro do outro, mas nós temos dificuldade em ter esse olhar de Jesus, que é um olhar de misericórdia. Jesus chama aquela mulher e não diz, e não a acusa de coisa alguma, não diz que ela é uma mulher doente, uma mulher amaldiçoada, não diz nada, pelo contrário, ele a coloca num lugar de exaltação, filha de Abraão. Versículo 12, e vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Observe que Jesus é quem toma a iniciativa, Jesus que vai primeiro, Ele dá o primeiro passo, e aqui eu quero convidar você a fazer essa experiência, a imaginar isso. Jesus desce do lugar que ele estava ministrando, estava lá ensinando, e de repente ele para o culto, ele para o que estava fazendo, e ele desce, e ele vai até o centro da sinagoga, onde estavam todos os homens ali, um lugar onde as mulheres não podiam pisar. O lugar das mulheres era atrás, lá no fundo, elas não tinham permissão para passar daquele lugar, daquela linha, não podiam nem falar, tinham que ficar caladas, e ali estava lá atrás, muitas mulheres, e no meio daquelas mulheres, uma mulher encurvada, e não conseguia ver quem estava lá, ouviu aquele homem falando, um homem diferente, uma voz diferente, ela não sabia quem era,
não conseguia enxergar aquele homem, estava lá encurvada no cantinho dela, como sempre, todo sábado ali, está lá ela no canto, e aí Jesus para, tudo fica em silêncio, imagina, tudo em silêncio, Jesus desce, e lá no meio o que ele faz, ele chama aquela mulher, e eu acredito que ele a chamou pelo nome, eu não acredito, aí você me dá essa permissão, tá bom, dele se referir àquela mulher, encurvada, mulher doente, vem até aqui, eu creio que ele chamou aquela mulher pelo nome, porque ele conhecia aquela mulher, e ele chama aquela mulher, e ela vem, e ela foi porque ela entendeu que era ela, de algum jeito ela entendeu que Jesus estava chamando, era ela, no meio de todas as mulheres, ela entendeu que era ela, e eu acredito que ele chamou pelo nome dela, e lá vem aquela mulher, e de repente ela pensando, né, ela viu, meu Deus, o que foi que eu fiz? Estão me chamando lá, e imagina o espanto daquela mulher, mas por que eu? E ela vai, e eu não sei porque ela foi também, né, porque não sei o que passou na cabeça dela, o fato é que ela ouviu aquela voz, e obedeceu, e lá foi aquela mulher, curvada do jeitinho dela, e ela chega ali, tem um homem em pé na frente dela, no meio da sinagoga, no meio da igreja, e esse homem diz, essa mulher, você está curada, e ele toca naquela mulher, e quando ele toca naquela mulher, o que acontece? A mulher se ergue, a mulher fica reta, em pé, depois de muitos anos de sofrimento, de dor, de angústia, de vergonha, de peso, aquela mulher se levanta. Você já imaginou a reação daquela mulher? Se coloca no lugar dela, você doente tanto tempo, encurvado desse jeito, sempre olhando para baixo, sempre com um olhar um olhar limitado, ela não conseguia olhar para frente, é sempre um olhar restrito, um olhar curto, um olhar de humilhação, e de repente, depois de tanto tempo, ela nem esperava isso, de repente ela nem acreditava que um dia ela pudesse ser restaurada daquela doença, porque eu acho que nem ela sabia o que era aquilo, o que estava causando aquela situação dela, e ela se ergue, e fica em pé depois de tanto tempo, e quando ela se ergue, quem é que ela olha, depois de 18 anos, quem que ela enxerga depois de tantos anos? Jesus, e ela vê o olhar de misericórdia de Jesus, ela enxerga um amor de graça, um olhar de amor para ela, e como isso é maravilhoso, ser alvo desse olhar de Jesus, não é? Eu sou prova disso, eu só estou aqui, porque o Senhor tem um olhar de misericórdia por mim, eu só estou aqui por causa desse olhar de Jesus, pelos erros que eu cometi, pelas falhas que eu cometi, os irmãos conhecem a minha história, escolhas erradas, equivocadas, e eu só estou aqui hoje, dia 17, nesse domingo, pregando o Evangelho, pois aqui eu amo fazer, por causa do olhar de misericórdia de Jesus, que eu não deveria estar aqui, eu não merecia estar aqui, mas o Senhor olhou para mim, não para meus erros, as minhas falhas, Ele não olhou para mim assim, Ele olhou para mim com um olhar de misericórdia, de graça, de amor, por isso que eu estou aqui, eu não estou aqui pelo meu mérito, por aquilo que eu sei, ou que eu aprendi, eu estou aqui simplesmente pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, e o Senhor olhou para mim com esse mesmo olhar de misericórdia, olhou para aquela mulher, e aquela mulher quando olhou Jesus, diz o texto que ela glorificava o Senhor, que ela exaltava, claro, é o mínimo que eu vou fazer, que ela glorificava, ela nem se importou que quem estava lá, se eram os homens, se eram os mestres da lei, não querendo saber, ela estava gritando, glorificando, exaltando o Senhor, dando glória a Deus, pela cura, pela manifestação de Deus na vida dela naquele lugar, e aí veio uma pergunta, que eu fiz, meu Deus, quem é essa mulher tão especial, que fez Jesus parar o culto, descer e chamá-la, quem era essa mulher no meio de tantas mulheres, de tantos homens importantes, tantas pessoas importantes ali, quem era essa pessoa, que fez Jesus parar tudo, só para chamá-la? Sabe quem era essa mulher? Uma anônima, não sabemos o nome, não sabemos se era casada, se era solteira, de onde veio, para onde vai, se tinha casa, se morava na rua, sabemos nada dela, era simplesmente uma anônima, e talvez ela se enxergasse assim, como uma anônima, mas não para Jesus,
ela não era anônima para Jesus. Jesus sabia quem era aquela mulher, sabia o nome, sabia onde ela morava, sabia da luta, da dor, do sofrimento, da angústia, sabia tudo o que estava acontecendo com ela, sabia que era um espírito maligno que entrou no corpo dela e a colocou naquela posição de humilhação, de dor, de sofrimento, e o Senhor parou tudo, porque Ele se importava com ela, porque aquela mulher era importante para Jesus, assim como eu e você somos importantes para Ele, e Ele vai parar tudo para chamar você, para tocar na sua vida. Ele vai parar tudo para chamar você e dizer: eu amo você, e eu quero tirar você desse sofrimento, dessa dor. Eu quero que você saiba que eu enxergo você, que eu vejo você, que eu sei do teu sofrimento. Amém? Talvez você se sinta assim, um anônimo. Talvez você ache que ninguém se importa com você, ninguém sabe da sua dor, da sua luta. Talvez você entre aqui, saia e ninguém te dê boa noite, você acha que é invisível. Você não é invisível para Jesus. Você não entra e sai daqui sem alguém te ver. Alguém vê você. É o Senhor Jesus. Eu posso não ver. Os diáconos podem não ver. Mas Jesus vê você. Ele viu quando você entrou e vai ver quando você vai sair. Você não vai entrar aqui sem ser percebida ou sem ser percebido por Ele. E se for o caso, Ele vai parar o mundo inteiro só para chamar você, só para dizer que você é importante. Ele tem poder para fazer isso. Jesus nos vê. Versículo 12. Perdão, versículo 13. Mas deixa eu chamar a tua atenção para um outro episódio semelhante a esse, antes de ler o 13. Marcos 3, versículo 1 até o 6. Olha só que coisa interessante. Jesus está em uma outra sinagoga, em outro lugar, e ele entra naquela sinagoga, está tendo um culto, ele entra, e quando ele entra ali, ele encontra um homem. Diz o texto que era um homem da mão ressequida, da mão murcha, da mão seca, e aquele homem escondendo sua mão, está lá no meio dos homens, na sinagoga, cultuando, ouvindo a palavra, mas com vergonha, porque a sua mão era uma mão seca, era uma mão murcha, com vergonha, claro, né? A mão daquele jeito, ele escondia a mão. Quando Jesus entra na sinagoga e Jesus olha para aquelas pessoas todas, o que foi que ele viu? Ele viu aquele homem com a mão escondida, ou escondendo a sua mão. E diz o texto que ele chama aquele homem, assim como ele fez com aquela mulher, chama aquele homem, diz: estenda a sua mão. E o homem estendeu a mão, e todos viram que a mão daquele homem estava ressequida, seca e murcha. A maioria não sabia, a maioria não tinha percebido, porque ele sempre escondia a mão. Jesus viu, e Jesus chama aquele homem e manda ele estender, para que todos vissem como estava a mão daquele homem, e para envergonhar aquelas pessoas ali. Às vezes nós somos assim, né? Tão cheios de nós, tão arrogantes, tão prepotentes, e esquecemos de olhar para o irmão que está sofrendo, que está passando por luta, que está passando por dor. A gente não enxerga, mas Jesus enxergou aquele homem, mandou ele estender a mão, e quando ele estende a mão, o Senhor cura a mão daquele homem, e restaura a mão dele volta ao normal, e todos que estavam ali ficaram pasmos. Quem é esse? Quem é esse homem que faz isso? E Jesus fez algo tão incrível naquele dia, agora voltando para a mulher, né, que não é mais encurvada. Jesus fez uma coisa que nunca tinha acontecido naquele lugar, que era expulsar demônios. Eles nunca tinham visto isso. Homens da lei, homens conhecedores da palavra, da Torá, homens que liam, estavam lá todo sábado, mas nunca tinham testemunhado alguém expulsar um demônio. E ali Jesus faz aquilo pela primeira vez naquele lugar. E olha que coisa sobrenatural acontece ali. E diz o texto que Jesus olha para aquelas pessoas, olha nos olhos delas, fita os olhos naquelas pessoas, para que elas enxergassem um olhar de misericórdia dele, um olhar de compaixão, que é esse olhar que nós precisamos ter uns pelos outros. Versículo 13: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. A mulher reage como? Louvando e glorificando a Deus. Os fariseus e os homens da lei reagiram criticando Jesus. O povo reagiu abismado, né? Porque nunca tinham visto algo tão incrível acontecer naquele lugar. Mas outra coisa a gente aprende aqui também: o tempo não limita o poder de Deus. Grave isso na sua cabecinha.
O tempo não limita o poder de Deus. Aquela mulher estava há 18 anos daquele jeito, 18 anos acometida daquele mal, mas o tempo não limita o poder de Jesus. Lázaro já estava 4 dias sepultado, mas o tempo não limita o poder de Jesus. Mesmo depois de 4 dias morto, Jesus foi lá e chama aquele homem e ele volta à vida. A mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos sofrendo daquele mal, mas eis que o dia que ela toca na roupa de Jesus, a sua fé, a fé que ela tinha em Jesus, ela é curada. 12 anos, o tempo não limita o poder de Jesus. O paralítico de Betesda estava há 38 anos querendo ser curado, tentando entrar naquele tanque para receber a cura. 38 anos. Jesus chegou, mandou ele se levantar e ir embora, e ele foi embora. 38 anos daquele jeito. Você já imaginou 38 anos sem poder andar? E de repente a cura vem. O tempo não limita o poder de Jesus. Então eu não sei quanto tempo você está sofrendo, quanto tempo você está na luta, pode ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, não importa o tempo que você está na dificuldade, não vai impedir Jesus de agir na sua vida, amém? Não importa o tempo. E a gente às vezes se acostuma mesmo com a dor, com o sofrimento, né? E por um lado disso, a gente tem que aprender a se adaptar, na verdade, a essas realidades diferentes. Mas nunca perder a fé de que Jesus não tem poder para fazer. Ele pode não querer fazer naquela hora, naquele dia, ou realmente ele pode não querer curar você. Eu posso ficar sem a visão mesmo. Deus pode não querer me curar meu olho direito. Eu posso ficar assim até a volta de Jesus, até a morte, só com o olho. E tudo bem, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas a fé continua. Eu acredito que daqui a um tempo Deus pode curar sim, não importa o tempo. Eu posso até perder o olho inteiro, ficar só o buraco, mas Deus pode chegar, tocar e restaurar todo o olho. Amém? Tempo não limita o poder de Deus. Eu quero concluir falando desse olhar de Jesus. E eu falei que como é diferente o olhar de Jesus para o nosso, né? Como é diferente. Quando Jesus viu Simão, Pedro, pela primeira vez, ele não criticou Simão, porque Pedro iria negá-lo. E ele sabia que ele ia fazer isso, não sabia? Ele sabia, mas ele não criticou. Ele não olhou um homem que iria negá-lo. Ele olhou um homem que seria aquele que iria fundar a sua igreja. Olha só que coisa impressionante. Jesus não olhou para aquele homem. Simão Pedro. Simão significa taquara. Taquara é um tipo de bambu, oco, seco. Jesus olhou para aquele homem e viu uma rocha. Ele não viu um bambu, não viu uma árvore seca, oca. Ele viu uma rocha, que significa Cefas. E é assim que Deus nos vê. Quando nos aproximamos dele, ele não aponta para nós o dedo, nos criticando, dizendo que nós fizemos isso, fizemos aquilo. É um olhar de misericórdia. Quando Jesus viu o baixinho Zaqueu, no alto de uma figueira, ele não apontou o dedo e disse: esse aqui é um publicano, cobrador de impostos, é o pior homem de todos. Ele não viu isso. Ele viu um homem que poderia ser restaurado. E ele faz o quê? Ele convida Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou jantar na tua casa. E bastou uma palavra de Jesus, bastou a presença de Jesus na casa daquele homem, e aquele homem foi transformado pelo poder de Deus. Jesus não viu um cobrador de impostos, um ladrão. Ele viu um homem que poderia ser restaurado, um homem que poderia ser alcançado. Jesus olhou para a mulher adúltera, que estava ali rodeada de homens, cada um com uma pedra na mão para matá-la. Jesus não viu uma prostituta, ele viu uma jovem que precisava de uma oportunidade para se levantar e não pecar mais. Esse é o olhar de Jesus, um olhar de misericórdia. Quando Jesus mandou retirar a pedra do túmulo de Lázaro, ele não enxergava um cadáver mal cheiroso, ele enxergava o seu amigo voltando à vida, voltando à comunhão das irmãs, voltando à comunhão dos seus. Olha o olhar diferente de Jesus do nosso, né? Como nós precisamos melhorar o nosso olhar. Jesus vê uma rocha onde todos veem uma taquara.
Jesus vê um convertido sincero, enquanto todos enxergam um fiscal corrupto, sem possibilidade de recuperação. Jesus vê um homem correndo e saltando, enquanto todos enxergam um coxo inútil e teimoso. Jesus não atira pedras em quem está caído. Jesus enxerga a vida onde todos já desistiram ou taparam o nariz por causa do mau cheiro. Jesus Cristo não vira as costas para aqueles que batem a sua porta ou para aqueles que chamam o seu nome. Ele não faz nada disso, ele faz sempre o oposto, o contrário. Esse é o olhar de Jesus, um olhar de misericórdia. Amém? E eu quero convidar você a ficar em pé. E fazer essa oração, bem sincera, que o Senhor mude o seu olhar, mude o meu olhar pelo próximo, pelos outros, que o Senhor me ajude a ter esse olhar de misericórdia pelo meu irmão, por minha irmã, por aquele que sofre, que eu aprenda a olhar para o outro, não enxergando os defeitos, as faltas, os erros, os pecados, mas que eu consiga olhar para o outro e ver Deus, e ver a imagem de Deus naquela pessoa, e ver alguém que precisa de ajuda, e ver alguém que precisa de ombro para chorar, de ver alguém que precisa de consolo, de oração, de palavra, de ajuda mesmo. Que o Senhor nos dê essa visão, que o Senhor nos dê esse olhar de misericórdia. Ora ao Senhor, diga: Senhor, me perdoe, porque muitas vezes eu tive um olhar errado sobre o meu próximo. Me ajude a enxergar como Jesus, me ajude a ver como Jesus, me ajude a olhar para o outro e ver alguém que o Senhor ama, que o Senhor se importa, assim como eu quero que o Senhor me olhe. Nós queremos que o Senhor nos veja com misericórdia, nós queremos ser perdoados, abençoados, mas nós não queremos perdoar o outro, nós não queremos olhar da mesma forma, ou fazer, ou agir da mesma forma com o nosso próximo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E enquanto você ora, enquanto você clama ao Senhor, eu quero convidar você que veio aqui essa noite, se você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador e Senhor, se você ouviu essa palavra e entende que você precisa fazer parte do corpo, que você está distante do Senhor, de repente você já fez parte do corpo, mas se afastou, saiu, e está aqui essa noite, você está aqui porque o Senhor ama você, você está aqui porque o Senhor trouxe você para cá, porque Ele se importa com você, você está aqui porque o Senhor sabe da sua luta, por isso Ele trouxe você para cá essa noite. Então, se você está aqui essa noite, mas ainda não aceitou Jesus, ou está afastado, e quer aceitar, ou quer se reconciliar, basta você levantar a sua mão, e nós vamos orar por você. Eu não posso encerrar essa palavra, sem deixar o convite de Jesus para você, sem fazer aquilo que Ele fez com aquela mulher que quer dar o primeiro passo, e chamar você pelo nome. E é isso que Ele está fazendo essa noite, chamando você pelo nome, para você se reconciliar, para você mudar a rota, para você consertar o seu caminho, seu olhar, sua postura, para você voltar a fazer parte do corpo. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem esse olhar de misericórdia para com nossas vidas, apesar das falhas, dos erros, apesar de tudo que nós fazemos, Senhor, mas o Senhor nunca nos olha com um olhar de crítica, um olhar de acusação. O teu olhar é um olhar de amor, de graça, é um olhar que nos chama para perto, é um olhar que diz: vem meu filho, vem minha filha, eu quero você perto de mim, eu quero tocar em você, eu quero curar você, eu quero restaurar a sua vida, eu quero restaurar os planos que eu tenho para você, eu quero restaurar os seus ouvidos, para que você volte a me ouvir, eu quero restaurar a sua boca, para que da sua boca saia a palavra de bênção, palavras que venham glorificar o meu nome. Eu quero restaurar os seus pés, para que os seus pés voltem ao caminho. Eu quero restaurar você em todas as áreas, em todos os sentidos. Oh Pai, nós estamos aqui essa noite orando, pedindo perdão, Senhor, pedindo perdão por essa atitude errada que nós temos sempre ou muitas vezes com o nosso irmão. Nos ajude a ser semelhante a Ti, Pai, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Nós queremos ser iguais a Ti, Senhor, no agir, no andar, no proceder, no falar, no ouvir, no enxergar, aleluia.
Fale conosco, Senhor. Continue nos usando, Pai. Nós agora estamos aqui nos colocando diante de Ti, para ser instrumento nas Tuas mãos, canal de bênção para a vida de outras pessoas. No nome do Teu Filho Jesus, no nome do Teu Filho Jesus nós oramos. E agora eu quero convidar você a vir até a frente, aqueles que trouxeram o seu dízimo, sua oferta, enquanto o louvor vai estar glorificando a Deus, e você também, aqueles que trouxeram podem vir à frente, estar consagrando. Quem não faz mais dessa forma, né, da forma física, tem um QR Code aí na cadeira que você pode estar usando e fazer também de uma forma online, uma forma digital. Mas vamos glorificar o Senhor, vamos exaltar esse Deus maravilhoso, vamos aproveitar esse tempo que nós estamos aqui, como família, como povo, juntos, e exaltar o Senhor. Aleluia. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa noite, obrigado por esse momento na Tua presença, obrigado por Tua palavra, essa palavra poderosa que nos alimenta, que nos exorta, que nos guia, Senhor, que nos fala a respeito de Ti, da Tua vontade, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigado, obrigado por essa igreja, por esse ministério aqui plantado, Senhor. Obrigado por cada um que faz parte desse corpo, por cada um, Senhor, que é comprometido, que é envolvido, Senhor, com esse corpo, no crescimento, no andamento, Deus, do culto, Deus, da liturgia, das atividades. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada um de nós, no nome do Teu Filho Jesus. Continua nos abençoando, na verdade, porque o Senhor já tem feito isso. Continua derramando a Tua graça sobre nossas vidas. Abençoe, Deus, a semana, Pai, que começa. Abençoe a semana de cada um de nós. Nos usa durante a semana para exaltar, para glorificar, para darmos um bom testemunho, Senhor. Que vidas sejam alcançadas através de cada um desses que fazem parte desse ministério. De uma semana de vitória, uma semana, Deus, de lutas, mas também, Senhor, da Tua companhia, da Tua presença, Pai, porque na Tua presença não tem luta, não tem, ó Deus, dificuldade. Passamos por cada uma delas de uma forma leve e tranquila, Pai amado. Nos leve em paz no nome do Teu Filho Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e a comunhão do Seu Santo Espírito estejam sobre todos nós e sobre todo o Seu povo espalhado sobre a face da terra. Amém? Aleluia. Deus abençoe a todos. Até semana que vem, nosso culto de Natal, um culto só, começando às 17 horas.